Olá, muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live falando das oportunidades para a advocacia com o direito do seguro. Fico muito feliz de estar aqui como host desse evento, que conta com, talvez não, certamente, as maiores autoridades em direito do seguro do país, e que vai nos brindar essa noite com uma oportunidade fantástica de conhecermos um pouco mais as demandas do mercado relacionadas à advocacia securitária. Nós vivemos em uma sociedade de risco, em que a todo instante estamos submetidos a condições capazes de afetar nossas vidas, nossos negócios, nossos relacionamentos, e o contrato de seguro ele cumpre uma função social fundamental e cada vez mais importante. Diante do grande crescimento desse mercado, a advocacia também acaba sendo um instrumento essencial para que possamos manejar de maneira adequada esses contratos que fazem parte do nosso cotidiano, desde as pequenas operações da vida até os grandes negócios, e por isso é muito importante a gente estar sempre atento às novidades, às questões e às grandes oportunidades que surgem para o mercado da advocacia no que se refere ao contrato de seguros. Para discutirmos o tema de hoje, nós temos aqui alguns convidados muito especiais. A doutora Márcia Cicarelli estará conosco para debatermos um pouco sobre os seguros de riscos cibernéticos, e a data não poderia ser melhor diante da grande novidade do dia, né, que foi a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados sem a extensão da vacatio legis. Nós teremos aí a eficácia imediata aí da LGPD. A professora Márcia é mestre em Direito Civil pela USP, a Universidade de São Paulo, especialista em Direito Securitário e Ressecuritário pela Fundação Getúlio Vargas, foi professora assistente de Direito Civil da graduação da PUC São Paulo, professora convidada da USP para lecionar sobre seguros e resseguros, professora do MBA em Direito Securitário e Ressecuritário e do MBA Executivo em Seguros e Resseguros, ambos da FUNESEG, a Escola Nacional de Seguros, palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais e sócia da Mareste Advogados. Muito bem-vindo, Márcia, é um prazer ter você aqui conosco. Teremos também aqui, conversando sobre o seguro de riscos operacionais, o Dr. Pedro Ivo Melo. Dr. Pedro Ivo Melo é pós-graduado pela Escola Nacional de Seguros, com especialização lato sensu em seguros e resseguros, pós-graduado pela PUC-Rio, com especialização lato sensu em Direito Civil Patrimonial, co-coordenador do Programa de Direito de Seguros do ICDS, palestrante de vários congressos, inclusive do 11º e 12º congressos da AIDA, né, de Seguro e Previdência, da AIDA Brasil, autor de diversos artigos de direito securitário, sócio e cofundador do Rafael Miranda Advogados. Faltou a informação mais importante aqui, torcedor do Fluminense Futebol Clube, né, está aqui também. Então temos aqui o Dr. Pedro Ivo Melo, que vai falar de um assunto que é extremamente importante aqui para a operação dos negócios no cenário econômico brasileiro. Temos conosco também essa noite o doutor Tiago Junqueira. Doutor Tiago Junqueira é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Jurídicas e Ciências Jurídico-Civilistas pela Universidade de Coimbra, pesquisador visitante do Instituto Max Planck de Direito Comparado Internacional, privado, lá em Hamburgo, Alemanha, o Instituto Max Planck, que é certamente, uma das instituições científicas mais renomadas do mundo, representante internacional da Academia Brasileira de Direito Civil, professor da Escola de Negócios e Seguros
e do ICDS, sócio do Chalfin, Goldberg e Weinborn Advogados. Muito bem-vindo, Tiago. Acompanhei ali a fase final do doutorado do Tiago, uma obra fantástica, um esforço incrível, então, meus parabéns. E temos o doutor Vitor Wilcox. Falei certo, Vitor? Certinho, Fábio. Então tá bom. Olha, eu treinei muito, tá? Para conseguir falar aqui, tá? Mas tá lá o doutor... Dr. Vitor Wilcox, que vai nos falar de um assunto que, assim, tanto para a advocacia, quanto para as questões negociais de grandes contratos e até de pequenos contratos, é muito importante, que é o seguro-garantia. O Dr. Vitor é doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de diversos artigos jurídicos, é procurador do município do Rio de Janeiro e sócio do Rafael Miranda Advogados. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar, então, esse nosso debate, essa nossa discussão. Eu vou aqui dar prioridade à doutora Márcia Cicarelli para que a gente comece aqui as nossas discussões do tema do momento, não é? Que envolve tanto a questão dos riscos cibernéticos, mas também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria, Márcia, começar fazendo uma pergunta a você sobre a LGPD. Não poderia ser diferente hoje, né? Nós estamos agora numa situação curiosa, porque a lei está aí, entra em vigor imediatamente. Nós ainda não temos uma agência formatada para cuidar aqui, estabelecer parâmetros com segurança. E como é que você vê isso? Porque a lei traz realmente uma grande mudança no comportamento de empresas, inclusive de escritórios de advocacia, mas das empresas de modo geral, e a inexistência hoje de uma autoridade já constituída, está prevista em lei, mas ainda não existe, né? Vai depender do decreto que deve sair nos próximos dias. Como é que você vê a questão da segurança jurídica nesse aspecto tão importante nos dias de hoje? Obrigada, Fábio, pela pergunta, pela apresentação. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente pelo convite. É uma grande honra integrar um grupo tão seleto de professores do ICDS, um curso extremamente oportuno e importante. Sem dúvida, todos nós somos aí profissionais do direito de seguro e, portanto, apaixonados, né, pelo direito de seguro. Somos suspeitos, mas eu realmente acho que é uma matéria incrível. Então, parabenizo a todos por essa, em especial a você, né, como coordenador do curso, por essa iniciativa. Bom, sem dúvida, eu acho que estamos aqui nos recuperando desse susto que é a Lei Geral de Proteção de Dados ser aprovada, né, com uma vigência imediata. Eu estava falando com a minha sócia de privacidade de dados ontem, e ela ainda falou, não, vai ser 31 de dezembro, né, a votação está em 31 de dezembro, vai começar, então, portanto, 1º de janeiro de 2021, porque a gente está com alguns contratos de privacidade, de transferência de dados em negociação, porque isso está acontecendo em regulação de sinistro, é uma questão que já está acontecendo, e é uma grande... estamos digerindo essa nova informação, mas para seguro de risco cibernético, isso é uma excelente notícia, porque, sem dúvida, se nós olharmos para o mundo, os marcos regulatórios de proteção de dados, né, isso nos Estados Unidos, como o Ato da Califórnia, a GDPR, né, a General Data Protection Regulation europeia, sem dúvida, no momento em que você tem uma legislação que coloca os dados pessoais como um bem protegido por lei, né, assegurando uma série de direitos ao titular de dados,
prevendo uma série de obrigações do controlador, do operador, uma série de sanções, deveres de notificação, estabelece, né, alguma coisa transnacional. Eu acho que isso é uma característica muito interessante dos dados, né? Você não consegue controlar, ele não tem fronteiras. Então, invariavelmente, um acidente cibernético, ele tem repercussões em várias jurisdições, e você tem um overlapping importante de legislações. Então, isso, no sentido de trazer consciência para a importância dos dados e para a questão da responsabilização que isso pode trazer para qualquer companhia, é um fator muito importante de conscientização e, portanto, um fator muito importante para o seguro, porque o seguro depende dessa capacidade das empresas e das pessoas em geral de antever riscos e de verificar o seguro como uma ferramenta importante de transferência e de mitigação de risco. E, sem dúvida, isso vai ter um impacto imediato, inclusive nas próprias seguradoras, né? Quando a gente pensa seguradora, que é uma empresa que tem uma quantidade de dados gigantescas, ela armazena dados, né? Para fazer a mensuração do risco, ela tem uma série de dados. A gente tem a questão da transferência nacional, por exemplo, no contrato de seguro, uma discussão cotidiana que nós estamos enfrentando já, até porque o Brasil não tinha essa legislação até hoje, mas nós fazemos parte desse mercado internacional e a proteção de dados já é uma realidade para as empresas nacionais ou para quem está lidando com outras, né, jurisdições em que essa proteção existe. Então, sem dúvida, um feito importantíssimo. E, assim, a ausência da autoridade, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, realmente coloca em xeque, talvez, a efetividade da lei no curto prazo. Então, a minha impressão, claro que a gente não tem condição de falar nada ainda, mas em que realmente não se quis adiar mais, havia uma crítica ao adiamento da vigência geral de proteção de dados, porque o Brasil ficaria numa certa desigualdade legislativa com relação a outros países em que existe esse grau de proteção, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ter uma efetividade imediata, porque, até por uma questão sanitária, né, essa já era uma discussão que já se tinha, qual que é o orçamento dessa autoridade, né, ela vai ser formada, ela vai ficar vinculada à presidência da República, qual vai ser a autonomia, e há um grande aprendizado, tanto da autoridade como das empresas e todas as pessoas que lidam com dados, como vai ser a aplicação prática dessa lei. Então, como é que você vai notificar um incidente? E, de qualquer maneira, a legislação ela só vai passar a ter sanções a partir de agosto do ano que vem, né? Isso foi mantido. Então, vai ter meio período de adaptação para o mercado, que é bem-vindo, né, para que haja esse ganho de maturidade, de experiência, tanto por parte da autoridade, como por parte de todas as empresas que estão sujeitas a essa nova legislação. Perfeito. É claro que a gente sempre fica um pouco assustado com... As mudanças naturalmente já assustam, né? E a gente fica um pouco assustado com mudanças ocorrendo nesse cenário de pandemia, em que talvez as empresas já estejam enfrentando tantos desafios para conseguir sobreviver nesse cenário econômico mais delicado, e agora é um desafio a mais, né? A lei já estava anunciada há muito tempo, havia necessidade de adaptações, mas a pandemia traz para a gente alguns desafios extraordinários. E por falar em pandemia, eu queria, Márcia, também fazer uma outra questão. Esse cenário da pandemia de Covid-19, ele como é que ele impacta aqui os cyber riscos, né? Os riscos cibernéticos e a cobertura securitária dessas questões? Você visualiza algum impacto nos riscos cibernéticos com a pandemia de Covid-19? Sem dúvida. Eu acho que a pandemia, ela acelerou, ela tinha uma aceleração, né? Todos vêm discutindo isso, do meio digital, e ela, de certa forma, evidenciou ainda mais a dependência da tecnologia, né? Se não fosse pela tecnologia, não estaríamos unidos, né, Fábio?
E assim, o meu escritório, por exemplo, ele está 100% home office, né? E está funcionando, diversas empresas estão funcionando. Então, e tudo isso através da tecnologia. Então, essa dependência, esse uso crescente da tecnologia, ele de um lado, né, e do uso da ferramenta digital, porque a gente tem cada vez mais todos os dados concentrados na nuvem, em servidores, em memória, vai dependendo cada vez mais desse novo ambiente virtual. Então, acho que o primeiro impacto é esse, de se verificar a importância da tecnologia e o uso crescente. E, no seu momento, já existem uma série de dados que demonstram que houve um aumento de quase 3 vezes do número de ataques cibernéticos nesse período também de home office, de isolamento, de distanciamento social. Então, na Europa, por exemplo, isso aumentou exponencialmente de ataques cibernéticos. Aqui no Brasil, a gente teve uma série de notícias recentes também, porque as pessoas estão em casa, né? Então, os próprios hackers também estão lá em casa o tempo todo olhando para o computador, e as pessoas também estão mais vulneráveis, porque essa questão da pandemia faz com que o usuário de internet, como todos, esteja mais tenso, às vezes mais ligado em uma série de notícias, podendo clicar em sites e links que são maliciosos, né, que contêm vírus ou contêm algum outro tipo de malware. Então, essa forma de se comunicar apenas pela via digital certamente também aumenta o número de equívocos, de erros, porque tanto você tem uma série de incidentes cibernéticos causados por terceiros, por hackers, mas você também tem uma série de incidentes causados eventualmente por um desconhecimento do usuário, que às vezes pode ser levado a erro também, né? O social engineering, que a gente chama. Então, isso é um impacto gigantesco. Tem uma discussão também sobre manutenção. Então, quanto que você está fazendo de manutenção nas suas redes, dentro desse distanciamento e de tudo que você precisa fazer, às vezes, essa queda de crédito no mercado de dinheiro, por conta da recessão global, do necessário investimento que você precisa continuar nessas redes, para que elas mantenham todos os seus padrões de segurança. Então, tem uma série de impactos que aumentam, né, exponencialmente o risco cibernético, e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, entrando em vigor, certamente, né, dentro desse contexto de pandemia, acho que a gente tem um impacto gigantesco. Então, tanto pelo risco, isso deve aumentar a procura pelo produto, e certamente um impacto sinistro, né? Porque os próprios sinistros, eles não são os sinistros idealizados, imaginados num contexto normal, né? Então, você imagina, por exemplo, se eu tenho um problema na rede, eu posso causar um problema na rede do Demarest, que é o meu escritório, mas eu posso causar um problema na rede da minha casa. E isso não era algo que estivesse sendo imaginado no momento em que eu dou um first response, né, que é a resposta para um incidente cibernético, que é um dos serviços do cyber. Onde eu vou prestar esse serviço? É na casa do usuário? É no escritório? E você acaba ficando também fora da estrutura de proteção cibernética das empresas, né? Exato. Porque quando você está na sua casa, isso... esses aspectos... Nossa, tem tanta coisa bacana para falar sobre isso, né? Que alcança tanto as grandes empresas, os grandes escritórios, como alcança também a prática dos escritórios médios e pequenos, e também em relação à assessoria que advogados podem dar para pequenas e médias empresas também, porque todas as empresas dependem desse tipo de informação. E Márcia, esse assunto e diversos outros relacionados aos riscos cibernéticos vão ser abordados com extrema profundidade no curso sobre os impactos da Covid-19 nos contratos de seguro, que vai ser realizado pelo ICDS, e que tem a Márcia como uma das professoras, e a gente fica muito feliz com isso. Sem dúvida. Muito bem. Depois não. Eu ia falar que, bem rápido, prometo ser rápido,
mas eu acho que tem muitas coisas para abordar nesse curso. Na matéria de cibernética, a gente vai falar, por exemplo, do risco do segurado. É um seguro, ele é compreensível, ele tanto tem o risco do segurado, por exemplo, como é que ele responde a um incidente cibernético, todos os custos que ele vai ter de investigação, questão eventualmente de lucro cessante, extorsão, fraude, mas também ele vai ter a parte do liability, a parte de responsabilidade civil, que são os danos causados a terceiros. E aí a questão da LGPD é uma questão importantíssima diante do conceito do arcabouço de responsabilidade que ela traz. Então, um produto híbrido, né, muito interessante. A gente vai também trazer uma série de exemplos de sinistros, de incidentes que aconteceram pelo redor do mundo, e eu espero que seja uma aula muito interessante e que agregue muito conhecimento. Tenho certeza, eu vou assistir, tá? Com certeza. Será uma honra. Então, muito obrigado, Márcia. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Pedro Ivo Melo. O Pedro Ivo está por aí? Vamos colocar o Pedro Ivo aqui na tela. Boa noite. E aí, Pedro Ivo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. E você? Também, está tudo ótimo. E eu queria aqui, Pedro Ivo, você que vai falar, expor um pouco no nosso curso sobre seguro de riscos operacionais. Eu queria, antes de mais nada, te pedir se você pudesse explicar para o pessoal que está nos assistindo rapidamente sobre os seguros patrimoniais e quais riscos que se garantem com esse tipo de contrato de seguro e qual a sua importância para a atividade empresarial. Você poderia fazer esse apanhado geral para a gente? Claro. Primeiro, agradecer também a oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui ao vivo, né, com tantos colegas que também militam aí na área do direito securitário. Como um dos coordenadores do Programa de Direito Seguro do CDS, eu fico muito feliz com esse engajamento. Lembrando também que o professor Ilan Goldberg vai falar sobre seguro de Renault, o professor Flávio Tartucci, que é uma grande referência em direito civil, vai falar sobre agravamento de risco. Então, para mim, é motivo de grande felicidade poder participar da live e ajudar aí na coordenação desse curso, além de ministrar uma aula sobre riscos operacionais e compartilhar um pouquinho das discussões que estão tendo nesse contexto da pandemia. Os seguros de risco patrimoniais, Fábio, eles são, eu diria que essenciais hoje para a atividade empresarial brasileira. Não só brasileira, mas em todo o mundo. De uma maneira geral, a gente sabe que o risco, como você falou na sua introdução, é inerente, né, às atividades. Eu diria que a empresa, a atividade empresarial, historicamente falando, só pode ser desenvolvida nesse nível que a gente tem hoje em todo o mundo, em razão de alguns mecanismos jurídicos, né, como as sociedades anônimas, por exemplo, a separação, né, do patrimônio da sociedade e do patrimônio do empreendedor, mas também por conta dos seguros, né? Sem dúvida nenhuma, se não existissem os seguros, dificilmente os empresários poderiam assumir esse risco, né, de colocar o patrimônio de sua empresa relacionado a riscos inerentes às suas atividades, arriscar perdê-lo, vamos dizer assim, né? Então, o seguro tem esse papel essencial. O risco patrimonial, especificamente, aqui no Brasil, a gente tem uma divisão mais ou menos bem delimitada, no sentido de que nós temos um produto chamado compreensivo empresarial, que traz coberturas relacionadas a incêndio, quebra de máquina, raio, explosão, né, alagamentos, inundações, são riscos mais ordinários, né, que as seguradoras estão acostumadas e fazem parte da atividade empresarial como um todo. E contemplam desde segmentos de negócios pequenos até grandes corporações. Mas, falando em grandes riscos, propriamente dito, a gente tem um outro segmento que são chamados riscos nomeados e operacionais.
esses riscos nomeados operacionais comportam valores em risco maiores, via de regra. Basicamente, a diferença entre os riscos nomeados e os riscos operacionais é a modalidade de contratação. Os riscos nomeados, como o próprio nome já diz, são relacionados a riscos que vêm elencados na apólice. Então, além desses que eu falei, incêndio, quebra de máquina, raio, explosão, alagamentos, inundações, você tem também a possibilidade de contratação de outros tipos de cobertura adicionais, de modo que você cria ali um rol de riscos propriamente ditos, né, que estão garantidos por esse contrato de seguro, né, permitindo também a contratação de alguns produtos específicos a depender da atividade daquele segurado. E só para completar, numa outra modalidade, a gente tem as apólices de riscos operacionais, que são as chamadas all risks, ou todos os riscos, que ao contrário do que o nome parece fazer crer, não garante todos os riscos, mas todos os riscos que não estejam excluídos da apólice. Então, basicamente, hoje é essa a estrutura dos riscos patrimoniais, sem os quais, evidentemente, a atividade empresarial não poderia se desenvolver de forma tranquila, com uma boa gestão dos riscos a que aquela determinada atividade está sujeita. Pois não? Sim, extremamente interessante. E você visualiza, Pedro Ivo, essa cobertura de uma maneira ampla, genérica, também para pequenos negócios? Poderia dar exemplos de como pequenos negócios podem também contratar seguros dessa natureza? Perfeito, com certeza, né? Esse produto, esse chamado compreensivo empresarial, ele vamos dizer assim, uma segunda fase do antigo seguro de incêndio, né? Que a gente achava um produto bastante corriqueiro, já bastante tradicional no mercado brasileiro. E ele é feito justamente para isso, é um produto fácil de ser entendido pelo empresário. Ele é um produto para ser popular no sentido dos negócios, né, da atividade empresarial, e compreender as garantias básicas que qualquer negócio precisa, sem nenhum demérito, mas desde a padaria da esquina até uma atividade empresarial um pouco mais complexa, com parque industrial, alguma coisa assim, mas que não seja, não tem um risco tão elevado em termos de patrimônio, e ele garante uma boa cobertura para o empresário, de modo que se acontecer algum acidente, algum imprevisto, ele terá condições de ter cobertura para os seus ativos e também permitir que ele retome os seus negócios. A depender das coberturas e da modalidade de contratação, pode-se ter até coberturas para lucros cessantes, ou seja, os valores que ele deixou de lucrar pós-sinistro, né, durante o período de recuperação da sua atividade. Perfeito. Então a gente pode chegar a uma conclusão aqui que esse tipo de conhecimento é interessante para o advogado, tanto para aquele que presta assessoria jurídica para grandes empresas relacionadas aí a uma consultoria sobre contratação de seguros, mas também para aqueles escritórios e advogados que também trabalham com pequenas e médias empresas, que muitas vezes precisam dessa consultoria e até, eventualmente, de um eventual litígio relacionado a esse contrato de seguro. Sem dúvida alguma, é um segmento que eu costumo dizer que está quase inexplorado pela advocacia brasileira. Hoje, a gente tem, pela SUSEP, 2 normas em consulta pública, uma para seguros de danos, que é uma das vertentes do risco patrimonial, em consulta pública para danos massificados, e outra para grandes riscos. No segmento dos massificados e nos grandes riscos, a SUSEP está mudando a sua perspectiva de visualização dos contratos de seguro, e não vão ser mais contratos engessados, Fábio. As partes vão poder negociar e formatar apólices sob medida, em tese. Claro que isso vai ter alguma limitação operacional aí das seguradoras, mas a verdade é que para os advogados é uma grande oportunidade, porque eles vão poder ter a oportunidade de prestar assessoria, não só no litígio, mas no pré-contratual. Chegando para os seus clientes e falando, vamos fazer uma boa apólice, tem que dominar o assunto, dominar a matéria, naturalmente, estudar, mas tendo conhecimento, esses advogados vão ter condições de assessorar os seus clientes a formatar uma boa apólice de seguro sob medida para os riscos da sua atividade, negociando isso com a seguradora. As partes vão ser livres agora,
após a aprovação desses novos marcos regulatórios do setor, vão ser livres para fazer apólices da forma que elas bem entenderem. Então, realmente, é uma baita oportunidade para a advocacia empresarial. Eu sei que tem muitos assuntos sobre esse tema, que, aliás, que vão ser abordados no curso, né? Nós vamos, no curso que vai ocorrer em setembro, a partir de setembro, no ICDS, esses e outros aspectos serão abordados. Mas eu queria, assim, te explorar, Pedro, com uma palhinha, assim, não sei se você poderia nos ajudar, mas claro. A gente percebe que, claro, noticiado pela imprensa que não é só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente tem graves efeitos da pandemia nos negócios em geral, né, que traz aqui paralisação de atividades, por exemplo. Algumas empresas tiveram que parar suas atividades. Esse seguro poderia prever cobertura para uma paralisação como essa, decorrente da pandemia? Essa é a pergunta literalmente de bilhões de dólares, né? Acho que junto com os cyber risks, né, que a Márcia comentou, é um assunto muito debatido no mercado. A gente vai, obviamente, tratar disso no curso, como você antecipou, e a resposta depende, né? Aquela boa resposta de advogado, né? Depende. Porque depende do produto que você contratou, depende das coberturas que você contratou, depende da modalidade de apólice, né? Como eu disse, as apólices de riscos nomeados, elas têm uma limitação de cobertura muito evidente, então vai depender de eventuais coberturas adicionais de lucros cessantes que o segurado tenha contratado, e mais do que isso, depende do clausulado dessa cobertura adicional de lucro cessante. Já nas apólices de riscos operacionais, essa análise é um pouco mais ampla, porque elas são, como eu disse, all risks. Então, se não houver uma exclusão muito clara de que aquele determinado efeito gerado pela pandemia não está coberto, via de regra, poderia se entender que tem cobertura. Entretanto, há quem advogue a tese, de forma muito bem advogada, aliás, no sentido de que, para que haja o acionamento, né, da cobertura de lucro cessante, eu precisaria ter também um acionamento da cobertura básica, que a gente chama. E, via de regra, a cobertura básica exige a ocorrência de um dano material. E aí você entra numa baita discussão, que é essa que está tendo no mundo inteiro, de se a pandemia causa ou não danos materiais, no sentido de danos físicos. Lembrando que o conceito de dano material, sob o ponto de vista da legislação brasileira, é uma coisa, e o jargão dano material utilizado pelo mercado securitário é outra. E aí um parêntese, né? Isso seria lícito ou não as apólices usarem esse jargão dano material, fecha parênteses. Então, essa discussão da necessidade ou não de um dano físico vai ficar muito patente nas apólices de riscos operacionais, especialmente porque algumas coberturas adicionais ou particulares, como a gente chama, prescindem do dano material, do dano físico. Dizem que é independente do dano físico a cobertura de lucros cessantes, seriam lucros cessantes puros, vamos chamar assim. Então, tem muito pano para manga. Essa discussão, como você disse, em todo o mundo está sendo muito aguerrida. Nos Estados Unidos, nós já estamos vendo literalmente centenas de ações judiciais individuais, dezenas de ações coletivas, que lá chamam de class actions. Você está vendo manifestação de autoridades públicas pedindo para que as seguradoras vejam com atenção a questão da cobertura. A gente já teve o presidente Donald Trump falando, o primeiro-ministro do Reino Unido, a mesma coisa, Boris Johnson falou também para que as seguradoras analisem isso com cautela. Você tem o mercado segurador, né, as grandes corporações, grandes seguradoras, através de seus executivos, em declarações públicas, no sentido de que não há cobertura, na opinião deles, e ao mesmo tempo você tem associações de segurados que representam como todos os chamados policy holders, né, ou detentores de apólice de seguro, comentando que em alguns casos deveria haver. E o mais importante, Fábio, há um caso paradigmático que a gente vai tratar no detalhe, né, no curso, da SUSEP, vamos dizer assim, britânica, que se chama FCA,
Financial Conduct Authority, em que ela ajuizou um caso teste, lá chamado test case, contra algumas seguradoras britânicas para que seja declarada cobertura securitária de lucro cessante, que eles chamam lá de business interruption, ou tradução literal seria interrupção de negócios, em que eles pretendem, em que a FCA, né, essa autoridade do governo britânico, pretende que seja declarada que há cobertura por lucros cessantes em razão dos efeitos que a pandemia causou por conta das ordens de fechamento de negócios, né, que especificamente lá o governo britânico determinou, de forma semelhante ao mundo inteiro. Então, o assunto está quentíssimo e a gente pretende tratar isso de forma profunda no curso, trazendo ambas as visões. Maravilha, excelente. Me parece que essa é uma daquelas batalhas boas de serem travadas, né? Então vai ser muito interessante. É claro que quando você falou depende, eu pensei que você ia falar depende de quem é meu cliente, né? Então, mas então, assim, estou também ansioso para encontrar essas respostas aí no curso que vai acontecer em setembro no ICDS. Isso aí. E estou ansioso também para conversar com o Tiago Junqueira. Tiago, que trata aqui de seguro de vida. Vamos colocar o Tiago aqui com a gente na tela. O Tiago que fala de seguro de vida. Sabe, Tiago, eu que sou da área de previdência, eu tenho um carinho muito especial quando você fala do ramo vida, né? Assim, porque tem muitos pontos de contato entre previdência e o seguro de vida. Até em um convite que eu fiz para os alunos de direito previdenciário assistirem, nós estamos em 4 plataformas simultâneas, o nosso público está diluído em 4 plataformas simultâneas aqui da live, e a gente tem em algumas plataformas o pessoal trabalhando bem com essa parte de previdência, né? Então, curiosos aqui, e uma atenção muito especial para o seguro de vida. Afinal de contas, quando você faz de pensão por morte, você pode ter ali alguns aspectos que alcancem também o seguro de vida. A incapacidade, o seguro também está aqui. E também, quando a gente fala do seguro de vida, nossa, a pandemia, os impactos da pandemia são enormes, né? Até porque você tem um impacto imediato, como você tem um impacto até mesmo comportamental. As pessoas procuram por mais segurança, né? O que acaba gerando um aumento de vendas do seguro de vida nesse momento. Eu mesmo, eu não contratei nesse momento, mas fui verificar se estava em dia a minha pólice, né? Se eu não tinha esquecido de pagar o prêmio ali. E você pode, Tiago, assim, dizer para a gente assim, como você vê a importância do seguro de vida, principalmente em um momento como esse, tão específico que a gente está vivendo? Claro, Fábio. Antes eu queria dizer que é um prazer estar aqui hoje aqui com vocês, nesse bate-papo, ao lado de pessoas que eu gosto muito pessoalmente e admiro muito também profissionalmente, então realmente é uma honra. E é um prazer também estar coordenando esse curso ao lado do Pedro Ivo Melo, ao lado do Rafael Miranda, e aí há mais de 2 anos estamos aí fazendo cursos periodicamente, sempre trazendo professores que nos inspiram e que acreditamos que inspirarão também os nossos alunos. Em relação ao tema que eu darei no curso, né, o seguro de vida, e esse aumento da procura na contratação, tem uma reportagem que ficou famosa da Minutos Seguros, em março, mas no fim de março, que ela dizia que houve um aumento na procura de 136% comparativamente ao ano passado, da contratação de seguro de vida. Então, isso demonstra que aqui no Brasil, Fábio, que a gente não tem tradicionalmente uma cultura de seguros, a gente não teve aqui grandes guerras, a gente não teve grandes catástrofes que fizessem com que a população se preocupasse mais com a segurança em momentos difíceis. Então, na ausência dessas questões, que por um lado são boas, obviamente, isso fez com que o brasileiro, de certa forma, deixasse o seguro de vida um pouco de lado.
E, inclusive, em virtude daquela questão curiosa também de um certo terror da finitude, né? A pessoa não vou contratar seguro porque começa a pensar nisso, já pode dar algum problema e tal, seguro de vida, não quero nem pensar em... Melhor nem falar, né? É melhor nem falar, isso no fundo às vezes acontece. Mas eu acho que a pandemia veio aqui para mostrar a importância dessa questão. Talvez a gente possa falar um pouquinho, sobretudo mais para frente, em virtude da cobertura ou não. Alguns contratos aí traziam uma cláusula de exclusão e teve um grande movimento no mercado, a gente pode falar um pouquinho depois, mas sobre a importância em si do seguro de vida, tem vários aspectos que são notáveis, assim. Eu acho que, primeiro, é um instrumento muito bom para planejamento sucessório, né? Porque o valor, o capital segurado não entra na herança, não é tributado, é de livre nomeação, então isso tudo influencia muito na hora de contratação, na hora de uma garantia de um valor célere e livre de impostos para um ente querido, não necessariamente um familiar, mas geralmente é um familiar, um beneficiário. Então, realmente tem várias questões que, por exemplo, no âmbito do seguro de vida coletivo, que é muito forte aqui no Brasil também, é bom a gente sublinhar a questão de que diminui o número de ações trabalhistas, né, quando há um seguro de vida na empresa, porque, querendo ou não, os familiares recebem um valor, né, que isso já diminui um pouco esse ímpeto por eventualmente ações trabalhistas. Uma outra questão, retenção de talentos também, no seguro de vida coletivo, isso acaba ajudando a retenção de talentos, mas no Brasil, tradicionalmente, a gente não vinha tendo uma cultura de seguro de vida individual, mas isso se alterou radicalmente, e eu tenho conversado com muitas pessoas do mercado, Fábio, e é curioso como que tem sido reportado justamente isso que você falou. Havia no começo da pandemia um receio muito grande que houvesse um aumento na mora no pagamento do prêmio, na inadimplência por parte do segurado. E pelo menos no âmbito, e aí dados oficiais da ANS, e também no âmbito do seguro de vida, na verdade, não houve esse aumento tão grande. As pessoas realmente priorizaram o pagamento do prêmio para justamente ter essa prestação nesse momento difícil, assim. Então, é curioso como, na verdade, até o plano de saúde, como na área do seguro de vida também, as seguradoras e as operadoras ainda não foram muito impactadas. E aí a gente poderia depois falar um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, no seguro de saúde há uma preocupação que há um represamento muito grande, que as pessoas não estão indo aos médicos, assim, é só realmente em emergência. Isso faz com que haja um represamento de demanda muito grande. Pode entrar naquela discussão também de diminuição do risco ou não, diminuição do prêmio ou não, em virtude disso. Ou seja, tem muita coisa interessante para a gente tratar no nosso curso, Fábio. Não tenho dúvidas disso. Sabe que a utilização do seguro de vida no planejamento sucessório acaba substituindo a Previdência, né? Porque a Previdência era utilizada como uma ferramenta de planejamento sucessório, a Previdência complementar, mas uma interpretação restritiva das administrações fiscais acabaram incluindo o patrimônio previdenciário dentro da sucessão. Então, o pessoal migrou para os contratos de seguro de vida. E aqui não é só uma questão tributária, não é a questão de você dar mais conforto para a família, que vai ter acesso àqueles recursos no momento difícil de perda de alguém, de uma maneira mais célere, rápida, menos burocrática. Então, é muito importante isso, né? Essas discussões. E em relação a esse impacto, né, nesse momento, eu não deixei de pagar o meu, não, sabe? Eu fiquei mais em cima ali, né? Mas vejam só, nós estamos com várias perguntas aqui dos nossos chats, temos alguns chats funcionando simultaneamente, né, nas diferentes plataformas que estamos transmitindo. Se der, né, a gente tem um planejamento de horário, se der, a gente traz essas perguntas aqui para assim, e se por acaso não der, a gente encaminha para os professores, sem dúvida, essas dúvidas vão ser respondidas no curso também.
Mas vamos caminhando aqui. Eu queria, Tiago, perguntar para você, dentro dessa linha, né? Assim, o seguro de vida, ele traz uma série de controvérsias jurisprudenciais, não são poucas. A gente tem, como você bem colocou, até em relação à Covid, a possibilidade de algumas cláusulas de exclusão para a pandemia, né? Como você conseguiria assim, trazer para a gente assim, as principais controvérsias que podem afetar o contrato de seguro? Eu sei que aqui não dá para responder todas elas, mas assim, pontuar as principais controvérsias que tangenciam aqui essa relação do contrato de seguro de vida e as mortes e a invalidez também, né, a incapacidade decorrente de Covid-19. Claro, Fábio, maior prazer. Só fazendo um gancho que a gente pode complementar a última resposta, e que está ligado ao tema previdenciário, que eu bem sei que é tão caro a você, um grande especialista aí no país. Um ponto interessante, o próprio CPC traz a impenhorabilidade do capital segurado, do seguro de vida. Ou seja, para as pessoas que não são muito familiarizadas, o valor que o beneficiário vai receber da seguradora, no caso de morte do segurado, seria impenhorável. Então, se esse segurado tivesse alguma dívida, esse credor não poderia receber esse dinheiro, não poderia executá-lo. Embora haja essa impenhorabilidade no CPC, existem já algumas decisões do STJ que estão relativizando essa impenhorabilidade. Então, acho que esse é um ponto importante também, que toca a discussão jurisprudencial relacionada ao seguro de vida. Especificamente sobre a questão que você falou, da exclusão, da cobertura ou não de doenças relacionadas aí à pandemia, ou eventos relacionados à pandemia, e aí a gente tem sempre uma discussão difícil de nexo de causalidade, né? Até que ponto a pessoa faleceu de fato da Covid-19 ou de uma complicação de uma outra doença. Então, acho que isso aí daria aí uma live só para isso. O tema de nexo de causalidade também é muito caro. E, além disso, eu acho que o tema da exclusão de risco ele também não vinha sendo muito trabalhado aqui no Brasil. E aí, logo após a pandemia, e aí recomendo a revista da CNSEG, tem vários estudos interessantes que tratam dessa questão, inclusive do Bruno Mirage, muito bom. E, na verdade, a doutrina começou a se debruçar melhor nessa análise do merecimento de tutela da exclusão de risco, porque geralmente as apólices trazem, sim, uma expressa exclusão de risco no âmbito do seguro de vida de doenças aí relacionadas a pandemias, ou em períodos de pandemia ou períodos de epidemia. E aí não é nem uma questão de autonomia privada, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, a autonomia privada, geralmente ela está ligada a uma ideia puramente de vontade, né? E no caso aqui específico, há inclusive uma chancela a priori da SUSEP. A SUSEP, quando ela normatiza a questão relacionada a microseguros, ela permite expressamente a exclusão de riscos relacionados a epidemias e pandemias, desde que elas sejam declaradas por órgão oficial. Ou seja, há sim, a priori, uma permissibilidade da exclusão de risco por parte do segurador. Então, em abstrato, há essa permissibilidade. Inclusive, o item 69 de verificação, as seguradoras, elas geralmente têm que enviar, isso está sendo alterado, como o Pedro falou, as normas da SUSEP estão sendo devagar alteradas, mas a priori, a princípio, ainda é necessário. O item 69 traz a necessidade aí da seguradora enviar no item de verificação uma cláusula obrigatória da seguradora, se ela for excluir a epidemia ou pandemia, falar desde que declarada por um órgão oficial. Então, há toda essa legitimidade, a princípio, do ordenamento jurídico brasileiro à exclusão do risco. Em que pese haja essa legitimidade, alguns autores se posicionaram, inclusive eu me posicionei nesse sentido, em texto publicado, que, embora abstratamente haja essa legitimidade, uma análise concreta
em concreto, baseado com o princípio da boa-fé, não necessariamente garantirá o merecimento de tutela dessa cláusula, em virtude do fato de que a pandemia, na realidade, os efeitos da pandemia em concreto não foram os efeitos que seriam os efeitos tradicionalmente relacionados a pandemias. Ou seja, resumindo, que eu estou me alongando um pouco, na verdade, a carteira de clientes das seguradoras não foi tão impactada assim, porque geralmente os clientes são um pouco mais jovens, não estão na faixa de risco, são clientes que têm uma boa condição financeira, então elas também não estão naquela principal faixa de risco. Então, no fundo, a seguradora... E, por outro lado, muitas pessoas ficaram em isolamento social e isso diminuiu o número de mortes relacionadas a acidentes, a roubos, a tiroteios. Então, no fundo, a sinistralidade, de uma forma geral, não aumentou muito, na verdade. Então esse é um ponto importante. Então, esse é um ponto importante para falar. Em concreto, há uma discussão, só que vale a pena dizer que as seguradoras se anteciparam a esse movimento e praticamente todas as seguradoras brasileiras falaram que, apesar da exclusão, irão cobrir com a cobertura relacionada à Covid-19. Então, acho que esse ponto, pelo menos, ele foi um pouco deixado de lado dessa discussão que é tão rica. Não, muito legal e de fato, assim, essa postura do mercado segurador é muito interessante e contribui, né, até para a valorização do próprio contrato de seguro, porque traz mais segurança nesse momento. Então, assim, tem algumas questões muito bacanas, né, Thiago? Por exemplo, quando a gente fala de seguro de vida, para aquele que é leigo, muitas vezes parece que o único risco que está sendo coberto é propriamente o óbito da pessoa, né, do segurado. Mas a gente inclui aqui no contrato de vida, do seguro de vida, também os benefícios por incapacidade, na verdade, o pagamento de indenização em caso de risco e incapacidade. E aí, só uma questão que me parece muito interessante e pode interessar ao pessoal que está nos assistindo, existe ou não existe uma vinculação direta de uma incapacidade reconhecida pela autarquia previdenciária, pelo INSS, e aquela reconhecida pela seguradora? Uma vez reconhecida a incapacidade pelo INSS, a seguradora é obrigada a reconhecer também, ou tem um debate separado em relação à incapacidade nesse caso? Inclusive, incapacidade que pode decorrer do Covid-19. Excelente pergunta, Fábio. Com certeza a gente vai tratar mais detalhadamente desse tema. Você muito bem sabe dessa longa discussão relacionada a essa vinculação ou não. Eu não tenho uma posição definida sobre isso, eu confesso que teria que refletir um pouco mais, mas o que eu acho importante sublinhar nesse momento é que esse fato das seguradoras terem aí algumas pessoas falam que é por liberalidade, mas eu não acredito que não, é muito mais ligado a um risco reputacional da seguradora, realmente, e uma questão de uma análise de cálculo em si, para chegar à conclusão que não iria abalar o fundo mutual, que no fundo é isso, a gente está querendo proteger o equilíbrio econômico do fundo mutual, então a exclusão do risco é baseada nisso. Só que esse tema é muito interessante, essa pergunta que você fez, porque as seguradoras foram ao mercado e falaram, olha, a gente vai cobrir a morte. Mas e a incapacidade? Vincula a partir do momento que a seguradora fala, vai cobrir, isso vincularia a incapacidade também? E aí esse gostinho a gente vai deixar aí para os nossos alunos no curso, eu acho legal. Essa aula eu não vou perder, vou assistir também, estou ali. Muito obrigado, Thiago. Como também não vou perder a aula do Vitor Wilcox, que vai nos falar hoje na live sobre seguro-garantia. O seguro-garantia é algo que vem crescendo de uma maneira enorme, tanto como garantia de grandes negócios, como também tem sido usado muito seguro de garantia judicial. Eu vejo ali nos processos judiciais a utilização
do seguro-garantia judicial, tanto ali em demandas relacionadas a créditos tributários, em demandas trabalhistas. Então, isso vem crescendo muito e estou muito curioso, sabe, Vitor, para ouvir você falando um pouco sobre isso, porque realmente você tem conversado bastante hoje sobre essa questão. Assim, da sua opinião, quais são as vantagens da utilização do seguro-garantia no aspecto judicial, né? O seguro-garantia judicial? Fábio, boa noite. Queria primeiro agradecer o convite de poder ministrar esse curso ao lado de profissionais que eu admiro tanto, parabenizar por estar promovendo esse debate tão profícuo. Sobre o seguro-garantia judicial, acho que você tocou num ponto muito importante. A nossa legislação processual evoluiu bastante, né? Hoje em dia já se admite o emprego do seguro-garantia judicial, até mesmo execuções fiscais, por exemplo. E o interessante do seguro-garantia judicial é que ele é uma ferramenta mais barata para o devedor, né, no processo judicial, do que, por exemplo, recorrer a uma fiança bancária, talvez, e, obviamente, muito menos onerosa do que depositar o valor que está sendo discutido ali no processo, que às vezes dura anos, né? É um instrumento que também resguarda satisfatoriamente, né, os interesses do credor daquela obrigação que está sendo discutida, e com essa grande vantagem, né, de não intangibilizar o dinheiro que o devedor teria que depositar como garantia. Inclusive, por exemplo, nos processos que já tenham depósitos em curso, os devedores podem, por exemplo, providenciar uma pólice de seguro-garantia para, eventualmente, pedirem o levantamento do que eles depositaram já, para poder pegar esse dinheiro, né, investir em na atividade fim daquela empresa, enfim. Outro dia mesmo eu estava lendo o Valor Econômico, uma matéria falando que se estimava que o valor dos depósitos já efetuados, né, por pessoas físicas e jurídicas, né, perante Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, atinge mais ou menos 250 bilhões de reais, um valor muito expressivo, né? Se, eventualmente, esses devedores apresentassem o seguro-garantia e conseguissem levantar, eu acho que as empresas estão precisando mesmo de fluxo de caixa para poderem prosseguir nas suas atividades, né? Falando uma linguagem muito simples, eu acho que seria uma forma de injetar dinheiro mesmo na economia, né, para a gente superar essa recessão. Veja que, num cenário de escassez que nós estamos vivendo, se a empresa puder não disponibilizar, não deixar aqueles recursos indisponíveis, seria fantástico, né? Ela conseguir manter aquele dinheiro circulando na economia. Me parece que é uma solução muito importante. Exatamente. E isso afeta, assim, isso na vida, mesmo das pequenas e médias empresas, isso é super importante, né? Então, os advogados que trabalham assessorando pequenas e médias empresas e podem oferecer esse tipo de solução, né, numa eventual execução que a empresa esteja sofrendo, pode ali um conselho desse, né, um aconselhamento dessa natureza pode salvar a empresa, pode ser o resultado positivo para a sustentação econômica e financeira da empresa. Com certeza, né? Ainda mais se a gente pensar no cenário macro, né? Exato. E isso alcança tanto os negócios pequenos quanto os grandes negócios. Eu diria até que quando a gente fala, por exemplo, de obras de infraestrutura, que são tão importantes para a gente conseguir movimentar a economia nacional, você acha que também no investimento em infraestrutura o seguro-garantia tem um papel relevante? Eu acho que com certeza. O seguro-garantia é fundamental para que haja um salto, né, de investimentos para que a gente possa fazer frente a essas obras de infraestrutura que o Brasil precisa, né? Infelizmente, nosso país tem um histórico, né, de obras paralisadas, atraso em obras públicas, preços às vezes subestimados pelos licitantes. Atualmente, né, pela legislação, pela Lei 8.666,
a empresa que contrata com o poder público, ela pode recorrer a outras garantias, né? O seguro-garantia não é obrigatório. Ela pode, por exemplo, apresentar uma caução, apresentar uma fiança bancária. A lei prevê que a garantia deve contemplar cerca de 5%, é o limite, né? 5% do valor do contrato. E esse limite pode chegar a 10% em casos de obras de grande vulto, né? No legislativo, hoje em dia, há vários projetos de lei em que se discute a reforma da lei de licitações. E um deles, inclusive, se propõe que o seguro-garantia seja obrigatório, como garantia das contratações públicas, né? Esses projetos oscilam em relação ao percentual que deve ser garantido, mas a tônica entre eles é muito semelhante. Se pretende trazer uma maior eficiência às contratações públicas, e com o aumento da importância do seguro-garantia, se pretende trazer um maior protagonismo às seguradoras no acompanhamento e na fiscalização da execução dessas obras. Um dos projetos, isso é muito interessante, chega a prever o chamado Step-in, que é um instrumento que permite que a seguradora assuma a obra em caso de paralisação. Se isso passar, sem dúvidas, isso vai ser uma grande mudança no setor, porque o mercado vai precisar se adaptar a isso, né? Já que no mercado brasileiro as seguradoras ainda não têm esse papel, né, de gerir obras de infraestrutura. E, apesar disso, há quem também diga que haveria alguns contras, né, não só prós, nesse tipo de proposta legislativa, e na nossa aula a gente vai examinar melhor. Bacana, com muito essa bom. discussão. Excelente, porque, na verdade, você acaba tendo uma possibilidade de suprir uma falha do poder público na fiscalização com a presença de mais um agente interessado na regularidade da execução da obra, né? Então, é muito bacana. Seria um efeito benéfico que ultrapassa a questão da garantia, né? Seria um efeito benéfico para a sociedade mesmo, com todo, muito interessante. E você acha, Vitor, que existe um impacto também da epidemia no seguro-garantia? Eu acho que sim, Fábio, porque é interessante, né? Quando começou a pandemia, vários advogados e professores de direito começaram a reexaminar, né, aqueles velhos institutos que todo mundo já tinha ouvido falar, mas que não tinha visto muito bem na prática, né? Caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, que é um pouco mais recorrente, né, no nosso dia a dia, mas todo mundo pensando se os efeitos da pandemia podem se enquadrar ou não como, eventualmente, caso fortuito ou força maior, né? Eventos imprevisíveis para fins de onerosidade excessiva. E como o seguro-garantia garante justamente o cumprimento de uma obrigação contratual, eu acho que vai haver discussão, sim, em relação aos efeitos da pandemia. Pensa, por exemplo, que o tomador, que é a parte contratada pelo segurado para executar uma obra, entregar um serviço, ele pode, por exemplo, de repente não conseguir, em termos absolutos, cumprir a prestação. Nesse cenário, a gente estaria diante de fortuito ou força maior. E é uma hipótese em que, no âmbito da relação civil, ele não teria responsabilidade, né? Pode ser também que ele consiga, em tese, cumprir, mas a pandemia acarretou uma onerosidade excessiva, ou seja, ele pode cumprir, mas ele precisa de um esforço extraordinário. E nessa situação também, a lei civil resguarda os interesses do tomador, né? O tomador poderia pedir para resolver, por exemplo, o contrato. E nesses dois casos, a gente tem situações em que o contrato não atingiu o resultado, né, que o credor, né, que é o segurado, almejava, mas essa inexecução, na verdade, ela não é culposa, né? Ela não é imputável ao tomador. E eu acho que é aí que mora o problema, porque a circular da SUSEP, que regulamenta o seguro-garantia, ela fala que o sinistro seria o inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador. E aí,
tecnicamente, né, pelos conceitos de direito civil, a gente não teria inadimplemento. Então, acho que talvez a discussão surja aí. A gente vai analisar melhor esse problema na nossa aula. Temos discussões realmente que são bonitas, né? São discussões, aquelas discussões de direito muito interessantes, bonitas mesmo, onde o direito é mais bonito nesse tipo de discussão. Então, muito bacana. Também não vou perder essa aula do nosso curso Impactos da Pandemia Covid-19 nos seguros privados. Muito obrigado, Vitor. Eu que agradeço. O Vitor, assim como o Tiago, o Pedro Ivo e a Márcia, são professores do nosso curso Impactos da Pandemia Covid-19 nos seguros privados. Não só eles, mas também contaremos aqui no nosso curso com as aulas dos professores Flávio Tartucci. Todos conhecem o Flávio Tartucci, um dos autores de direito civil mais lidos no Brasil atualmente, e que é pós-doutorando e doutor em Direito Civil pela USP, enfim, tem um currículo enorme. Também fará parte do corpo docente do nosso curso o professor Ilan Goldberg, que vai falar sobre o seguro D&O, que é também outro ponto essencial, muito importante. O doutor Ilan é doutor em Direito Civil pela UERJ e também com um currículo fantástico, e teremos assim oportunidade de debater sempre com foco nas oportunidades para a advocacia. O direito do seguro abre muitas oportunidades para a advocacia. Algumas dessas oportunidades até mesmo relacionadas a esse momento tão delicado da Covid-19, mas quando a gente fala em oportunidade da advocacia, não é oportunidade de simplesmente o advogado ter boas causas, é a oportunidade do advogado realizar a sua função essencial de orientar, assessorar e garantir direitos para as pessoas. Então, eu convido a todos, e o ICDS, dentro do seu papel de responsabilidade social, está promovendo esse curso. E vou vender o peixe aqui rapidamente, mas só para vocês verem como a ideia é realmente de promover o conhecimento e levar às pessoas o conhecimento nesse momento tão delicado, porque o valor da inscrição é simbólico, né? A gente está falando aqui de uma inscrição que até o dia 30 de agosto em 5 parcelas de R$ 72, é um valor simbólico diante do que o curso oferece, de tanta qualidade e de tanto potencial que vem a partir dessas causas. Então, mais informações estão no nosso site, e todos aqueles que tiverem interesse podem procurar aqui mais informações. Pode voltar para cá, Francisco. Eu queria caminhar para o encerramento da nossa live. Achei, nossa, como eu aprendi hoje, hein? Aprendi muita coisa. Tenho participado de muitas lives. Eu não passo uma semana sem fazer menos de 5 lives. Hoje mesmo eu já fiz 3, né? Então a gente está num ritmo impressionante, fora as sessões de julgamento, liminar, um monte de coisa que vai acontecendo no meio do caminho. Aliás, não, as lives que estão no meio do caminho, né? As sessões de julgamento e tudo, os eventos principais. Mas essa live de hoje foi muito especial, eu aprendi bastante, foi muito bacana. Então eu quero agradecer muito a Márcia. Obrigado, Márcia. Eu sei como a agenda de todos vocês é complicada, então a disponibilidade de estar com a gente hoje, conversando, assim, eu queria agradecer demais a você. Eu vou agradecer a todo mundo e vou abrir a palavra rapidamente para os agradecimentos finais à medida que eu for agradecendo, tudo bem? Então, Márcia, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez é uma honra estar aqui com os meus amigos aqui, companheiros de seguro, Pedro, Tiago, Vitor, e parabenizo vocês e espero que a gente se encontre em breve aí nas aulas. Pedro Ivo, muito obrigado, fantástico, estou ansioso também para acompanhar a sua aula no curso. Maravilha, Fábio, eu que agradeço, reiterando o convite feito para que todos
possam participar do curso. A gente tem certeza que vai ser um curso muito interessante para a advocacia e para o mercado segurador como um todo, tanto para advogados de seguradora, assim como para advogados de segurados, corretores de seguro, enfim, todo mundo que lida com o direito dos seguros de uma forma direta ou indireta vai ter oportunidade de aprender bastante, que o corpo docente realmente, tirando, obviamente, a minha pessoa, vocês vão ver que o corpo docente está de primeira e acredito que todo mundo vai gostar. Perfeito. Não, pode incluir com todo o prestígio a sua pessoa. Tiago, obrigado, Tiago. Que prazer conversar com você. Também aprendi demais e vou assistir a aula de seguro de vida no nosso curso. Sou eu quem agradeço, Fábio. Realmente, na posição, abro um parênteses rápido aqui, na posição de coordenador, né, Pedro? Quando a gente vai montar algum curso, a gente se coloca na posição do aluno, né? Nós, como os alunos, que somos eternos alunos, o que nós gostaríamos de assistir? Qual conteúdo nós gostaríamos de assistir? Quem nós gostaríamos de ouvir? Então, assim, a gente faz realmente o curso com muito carinho, pensando em questões que realmente vão trazer conhecimento, informações valiosas. A gente traz os principais players do mercado. Até agradeço novamente a disponibilidade da Márcia por estar aqui hoje com a gente uma profissional muito renomada, o Vitor, Pedro Ivo também. Então, assim, a gente faz o curso com muito carinho, e em que pese a live ter uma importância muito grande, Fábio, eu acho que o curso ele oferece uma análise sistematizada e bem mais profunda. Então, a gente tem visto aí várias lives sobre seguros e tal, mas eu acho que a gente vai ter uma chance de ver uma análise muito mais completa, sistematizada, profunda. Então, acho que vale muito a pena o pessoal estar atento a isso. Obrigado, Thiago. Não tem dúvidas disso, né? A live é uma pincelada. Se a gente aprende tanto na live, imagina no curso, né? Em que a gente consegue aprofundar muito mais as abordagens que são feitas. Vitor, obrigado. Eu sou um entusiasta do seguro garantia e acho que encontramos aí a solução para diversos aspectos, então eu fico muito grato, fiquei muito feliz por te ouvir falar sobre isso, então fica aqui registrado também o meu agradecimento. Eu que agradeço, Fábio. Foi muito gratificante poder estar aqui hoje. Espero todos no nosso curso, que a gente vai poder aprofundar melhor essas questões, e mesmo em 1 hora de live também aprendi muito hoje com Márcia, Pedro Ivo e Thiago sobre seguros de riscos cibernéticos, riscos operacionais e seguros de vida também. Foi muito bom. Maravilha. Eu agradeço a todos. O nosso curso ocorrerá nos dias... Durante o mês de setembro, né? Nós temos 6 datas, o horário de 19 às 21 horas, é um curso online e com 2 horas por dia, tem um total de 12 horas. Tem a coordenação do Rafael Miranda, do Pedro Ivo Melo e do Thiago Junqueira, e acrescentará demais na vida profissional de todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir. Muito obrigado mais uma vez, ficamos por aqui hoje, um abraço a todos, até a próxima. Um abraço. Tchau. Obrigado. Abraços.